Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de hoje. E estou aqui para falar sobre um tema que deve ser um tema queridinho aí por você. O tema de hoje fala sobre os 7 princípios da prosperidade segundo a espiritualidade. Eu não sei você, mas eu amo uma prosperidade. Então, esse é um tema que está dentro do nosso universo diário, falarmos sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre abundância. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui e esclarecer com você é o que é essa tal dessa prosperidade. Porque muitas vezes nós pensamos e fomos ensinados de que prosperidade é simplesmente ter muito dinheiro. Se formos pensar assim, vamos falar a verdade que boa parte da nossa população mundial não é próspera. Então, eu quero já desmistificar esse conceito em relação à prosperidade. Prosperidade não é simplesmente a gente falar de dinheiro, é algo que vai além de dinheiro. É uma abundância em todas as áreas da sua vida. Para pensar, quantas áreas tem uma vida? Olha, vou pensar aqui rapidamente com vocês. Temos ali saúde, que pode ser física, mental, emocional, espiritual. Temos relacionamento com família e amigos, temos relacionamentos afetivos sexuais, temos trabalho, temos também dinheiro, sim, lazer. São muitas áreas. E ser uma pessoa próspera significa, na visão da espiritualidade, ser uma pessoa que tem abundância de recursos em todas as áreas da sua vida. Agora, um outro conceito também que a gente precisa já ajustar no começo dessa aula é o que significa abundância. Fomos novamente ensinados de que a abundância é algo que vem muito, sobra, dá para a gente esbanjar e assim por diante. E para a espiritualidade, abundância não necessariamente é algo que sobra, mas é algo que é suficiente para atender todas as suas necessidades. Então, você tem ali o dinheiro para atender as suas necessidades, você tem as relações suficientes para atender a sua necessidade, você tem o trabalho que atende a sua necessidade, entre outras áreas que a gente falou anteriormente. Bom, são dois conceitos aí que a gente acabou de ajustar. Precisamos pensar sobre isso, porque é nítido que a maioria das pessoas, eu não sei você, dizem que eu não sou uma pessoa abundante ou próspera, porque, gente, eu quero mais dinheiro, eu não tenho dinheiro para comprar aquele carro que eu tanto gostaria, eu não tenho dinheiro para fazer aquela viagem que eu tanto gostaria. Bom, precisaríamos entrar em pontos muito profundos sobre o que de fato nós precisamos ou desejamos daquilo que a gente necessita. Vamos usar essas duas palavras, desejo versus necessito. São coisas completamente diferentes. Eu não vou entrar nessa seara para discutirmos necessidades e desejos, porque a gente levaria horas para falar sobre isso aqui. Mas eu quero que você faça uma distinção entre essas duas coisas. Veja, eu atualmente não preciso de R$ 500.000 entrando na minha conta mensalmente para ter uma vida boa, uma vida satisfatória, que me traz felicidade, que me traz alegrias, que me traz conexão comigo mesmo, que me traz completude. Eu não necessito disso. Eu desejo? Aí é diferente, pode ser que eu até deseje. Não sei você, mas não é uma necessidade. É isso que eu quero te dizer aqui, aí você pode filosofar um pouco mais sobre este conceito de necessitar e desejar. Eu quero falar dos 7 princípios que versam sobre a prosperidade. Eu estou com eles aqui na minha frente para não esquecer nenhum deles e eu vou passar por cada um. Bom, o primeiro princípio que a espiritualidade diz que é necessário que você siga, que você se atente, para que você tenha prosperidade na sua vida, é o princípio da gratidão. Esse é o mais básico e o primeiro de todos, que diz que você precisa honrar a jornada. O que que significa honrar a jornada? Basicamente, reconhecer o que você já tem. Pois é, são poucas as vezes que a gente para reconhecer aquilo que a gente tem.
e agradecer por aquilo que a gente tem. Então, a gratidão, ela é algo que você exercita todos os dias. Algumas pessoas podem dizer assim: "Ah, mas eu já sou grato". Ah, mas realmente você é grato ou grata? Você para fazer esses agradecimentos? Você sente essa sensação de: "Cara, espiritualidade, obrigado, porque tudo isso que eu tenho vem de você". Você para isso? Esse primeiro princípio, para mim, ele parece ser o mais simples, mas é um dos mais desafiadores de se tangibilizar. O que que eu sugiro para você e que eu pratico muitas vezes? Eu tenho meu caderninho, onde eu vou lá, faço as minhas anotações diárias e eu agradeço por coisas que aconteceram ao longo do meu dia. E agradeço pelas coisas que tenho e as coisas mais banais, ou entre aspas, banais, como por exemplo, pô, eu sou muito grato pelo ar que eu respiro e por respirar de maneira saudável. Quantas pessoas não conseguem respirar? Quantas pessoas não conseguem comer? Coisas simples, mas que são tão relevantes para a nossa sobrevivência. Então, são pontos, é uma atividade que eu faço. Você pode, de repente, ter lá um exercício rápido de fechar os olhos e agradecer por 3 coisas do seu dia que aconteceram, 3 coisas simples. Você pode repetir também, colocar isso na sua prática. Eu acho interessante assim, né, porque algumas pessoas têm o hábito de fazerem rezas, de rezar, ou de fazer sua oração. E a oração, normalmente, ou a reza, ou o rezo, é uma série de palavras ou frases decoradas e fica aquilo ali como se fosse uma repetição todos os dias. Eu não sou contra esse tipo de reza ou de oração, inclusive faço. Mas eu acredito que pode ser mais, pode ser essa conversa com a espiritualidade para você agradecer pelos pontos que você sente mesmo que, poxa, fazem a diferença na minha vida. Muito bem. Segundo princípio é o princípio da generosidade. Sempre há como fazer algo mais pelo outro, pela outra pessoa. Ó, aqui não é ser generoso ou generosa no sentido de dar dinheiro. Não é isso. A gente vai falar sobre isso um pouco depois. Mas é ser generoso ou generosa no sentido de ajudar as outras pessoas, de fazer sem necessariamente estar ali conscientemente pensando em ter alguma retribuição. Sabe quando você simplesmente quer fazer algo por alguém? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo esses dias. Eu participei de um evento é, e era uma entrevista. Eu estava sendo entrevistado junto com uma colega de trabalho. ahn, e depois desse evento, eu assisti o vídeo, fiz uns prints da tela, as fotos ficaram bem legais e eu postei na minha rede social. E ela me perguntou, essa colega de trabalho me perguntou, Bruno, como é que você conseguiu essas fotos? Aí eu falei, eu consegui aqui fazendo print, a coisa mais rudimentar de todas. Ó, segue aqui as fotos que eu fiz, tá aqui. Ah, e outra coisa, se você quiser, me passa seu WhatsApp que eu te mando em alta qualidade. Se você quiser, eu posso fazer aqui o corte para você também das suas. Eu fiz aquilo ali de uma maneira extremamente generosa, sem pensar em algo em troca. Eu simplesmente quis ajudar aquela pessoa. Não importa se ela é minha concorrente ou não é, eu fiz de coração. Isso tem a ver com generosidade. Isso é você doar o tempo, a atenção. Um outro exemplo. Alguém, de repente, tá lá, né? Eu vou citar um outro exemplo meu, tá? Mas você vai buscar os seus exemplos. Hoje eu estava numa reunião com uma cliente. E falamos, fizemos a reunião, eu iniciei perguntando, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Aquela coisa de praxe. Aí, chegando no final da reunião, antes da gente fechar a reunião, eu perguntei, e você? Como é que tá com você? Tá tudo bem? E aí, essa pessoa me disse que não estava muito bem, estava passando por alguns desafios em relação à saúde na família, ela se emocionou, e eu me disponibilizei a fazer uma conversa posteriormente por telefone, por vídeo, sem pensar em qualquer tipo de retribuição também. Então, isso é ter um espírito de generosidade, de ajudar a outra pessoa sem necessariamente ter algum interesse, de forma consciente, pelo menos. Então, é compartilhar o que você tem de melhor. Pode ser tempo, pode ser ali um abraço, pode ser o seu conhecimento. É generosidade, é fazer isso.
O terceiro princípio é o princípio da caridade. Aqui é que entra a história de você fazer a doação, que pode ser em dinheiro, mas não necessariamente. Tem gente que me pergunta assim, né? Ah, se eu doar dinheiro já é suficiente? A caridade é isso? Olha, não necessariamente, né? A caridade, ela deveria ser verbo, como diz, uma pessoa que conheço. Porque a caridade é a ação, né? É você ir lá e fazer alguma coisa. A caridade é como se fosse um bumerangue também. Você joga a caridade e retorna em prosperidade para você. Existem, inclusive, estudos científicos que falam que quem promove a caridade, quem doa também, pode ser dinheiro, coisas do tipo, também retorna em prosperidade. Olha só, e tem até percentual, tá? Eu não vou falar aqui para não virar muito, para não ficar muito complexo e você ficar falando assim, meu Deus do céu, como é que me Esse menino tá muito viajado. Mas tem aí estudos que já observaram como a caridade traz retornos financeiros para as pessoas. É louco isso, né? E olha só, presta atenção. Se você está doando dinheiro, ok. Mas também saiba como é que esse dinheiro está sendo usado pela instituição que você está doando. Eu não sou contra nenhum tipo de prática religiosa. Mas veja, esse dinheiro está sendo usado para obra de caridade ou para obra das construções, da, da, da instituição, para manter a instituição de uma forma mais administrativa, ou está sendo dividido esse recurso. Então, esse é a única tensão que eu acredito que você precisa ter aqui. Tá? E essa caridade, se possível, faça você mesmo, não é? Às vezes é você cara, e entregar alguma coisa que você tem em casa e que não vai comer e sabe que aquilo vai ficar ali, é entregar para alguém, né? Na rua. Simplesmente, e é tudo bem, você aceita, entregar, participar de um projeto onde você possa colocar a mão na massa e fazer essa caridade. É realmente uma troca. Não é só eu pegar um recurso material e entregar para alguém, pronto. Tá bom, eu vou dizer que é um caminho, mas não é o melhor caminho, porque as pessoas elas precisam mais do que simplesmente de recursos. Porque se fosse só de recursos, certamente a gente conseguiria pegar o dinheiro do mundo, compartilhar entre as pessoas que estão aí em situações de vulnerabilidade e estava tudo certo, mas não é assim que funciona. Eu já trabalhei em projetos de atendimento a pessoas em situação de rua e percebi ali pessoas muito que tiveram um histórico de abundância na vida, de prosperidade, mas por N questões não conseguiam voltar para essa vida. E eram histórias muito cruéis, histórias de pessoas sozinhas, histórias de famílias. Já encontrei um casal com dois filhos pequenos que estava passando a primeira noite na rua. Então, é preciso que você esteja próximo desse universo para que você também compreenda o que de fato é abundância e prosperidade na vida da gente. Porque muitas vezes a gente se esquece dos privilégios que temos, porque lembramos mais daquilo que falta. Falta um carro melhor, falta um ônibus mais vazio, falta um salário melhor, faltam mais viagens, falta um marido, uma esposa que me ouça mais. E por aí vai. Poderíamos falar horas sobre isso. Vamos para o quarto princípio? O quarto princípio é o princípio do desapego, da objetividade ou do foco no essencial, vamos dizer assim. Basicamente, deixa eu puxar aqui, peraí. O que que acontece? A nossa mente, ela adora divagar, né? Ela adora pensar sobre tudo, criar mil histórias, suposições, hipóteses. Então, o princípio da objetividade ou do desapego significa que, assim, muitas das vezes, a gente se. Como eu posso explicar isso? Deixa eu pensar. A gente cria na nossa cabeça uma série de artimanhas para focar em coisas que não são as essenciais na nossa vida. Às vezes a gente cria a paixão por alguma coisa
e a gente fica ali olhando só para aquilo e nunca olha para o que é objetivo e precisa ser olhado. É, Quero pensar num exemplo real para ficar mais fácil. Ahn, Vamos ver aqui num negócio, tá? É, Pensemos aqui no meu negócio. Eu sou apaixonado por espiritualidade, vocês sabem disso. Só que espiritualidade ainda não é um tema que é 100% aceito dentro das empresas, porque muita gente ainda faz isso, faz um paralelo de espiritualidade com religiosidade, que são coisas diferentes. Uma fala sobre propósito, sobre identidade, e a outra fala sobre dogmas, práticas, rituais específicos, e são coisas distintas. Mas eu gosto muito de espiritualidade. Eu posso acabar caindo na paixão de falar, gente, eu só vou falar sobre espiritualidade, eu quero viver a espiritualidade, e eu esqueço do plano material. Eu esqueço que somos seres espirituais vivendo uma experiência material na Terra. E aí eu acho que eu vou viver de luz, então eu posso falar só sobre esse tema e esqueço de trazer para o mundo objetivo, para aquilo que hoje os meus clientes compram. E que eu consigo levar essa espiritualidade para dentro das empresas de uma forma que eu não preciso falar o tempo inteiro sobre, eu não preciso vender isto. Então, este princípio da objetividade é focar naquilo que realmente é importante naquele momento. Pode ser que naquele momento o importante seja você dar atenção para algo que você não gosta muito, de uma tarefa que você não gosta muito de fazer e você tem que fazer. Então tem lá suas paixões, atividades que você ama fazer e atividades que você não ama fazer. Mas talvez aquele percentual de coisas que você não ama fazer são as coisas que vão te trazer o maior resultado naquele dado momento. Então significa que você tem que ter objetividade, ir lá e olhar para aquilo e fazer o que tem que ser feito. Então esse é o princípio da objetividade. Deixa eu ver se esqueci alguma coisa aqui. Uma dica, né? Eu acho que isso é importante. Você pode, de repente, listar quais são as principais coisas que você precisa fazer aí no seu dia, por exemplo, para ser objetivo e não ficar focando em divagações emocionais muitas das vezes. Não significa que você não deva ouvir as suas emoções, não é isso, tá? Como disse em um outro vídeo, as emoções, elas te impulsionam. Mas a razão, ela te mantém vivo ali no jogo. Então você precisa estar atento para colocar a emoção para dar impulso, para dar direção, para ser o GPS de estou no caminho certo ou não, mas precisa ter objetividade para planejar, para executar e assim por diante. Muito bem, vamos ao quinto princípio. Este quinto princípio, ele é amado pelos neurocientistas, que é o princípio, ele tem um nome bem específico, mas eu vou usar aqui como ciclo mental. É o princípio do ciclo mental. Olha só, isso daqui é bem contraintuitivo para você que deve estar aí e talvez fique um pouco subjetivo porque eu não vou entrar no detalhe dele. Mas o princípio do ciclo mental, ele significa que nós temos três tipos de energias vigorando ao longo do nosso dia, vamos dizer assim. De maneira muito simplista, tá? Você precisa respeitar a sua energia e alinhá-la com a atividade que você vai fazer naquele dado momento. Vou explicar um pouco melhor. Veja, eu sinto que de manhã eu sou um cara mais contemplativo. Então, na parte da manhã, o que que eu vou fazer? Eu vou, naquele momento, fazer atividades que me tragam mais visão de futuro, vou desenhar essa visão de futuro, eu vou agradecer, eu vou, de repente, trazer um planejamento, porque aquilo me dá uma visão, eu estou mais contemplativo. Eu sou muito ativo no horário da tarde, vamos dizer assim. Então, no horário da tarde, eu vou colocar na minha agenda as atividades que precisam de mais energia. Então, são atividades que requerem que eu esteja 100% executor. Então, eu vou colocar isso no período da tarde. E no período da noite, são ali a minha energia mais preguiçosa. À noite, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ali as atividades que, de repente, são de organização de coisas, então que não demandam tanta energia, mas que eu posso fazer sem me exaurir, vamos dizer assim.
Então, essas são três pontos importantes aqui para você entender. Você precisa saber como é que funciona o seu relógio biológico, essa é a realidade, tá? O seu relógio biológico não necessariamente é o relógio da sua empresa, então você vai ter que dar uma ajustada nesse rolê aí. Porque às vezes a empresa quer que você faça as coisas de um jeito específico, no horário específico. Como é que você vai adaptar essa sua energia às atividades que você precisa executar? Porque tem pessoas que são muito mais criativas no período da noite. Não necessariamente de madrugada, tá? Porque essa história de que você é uma pessoa que gosta de ficar acordada à noite, etc. Ó, pela neurociência, isso daí é balela, tá bom? Não faz sentido. Tem pessoas, sim, que são lá as matutinas, que gostam de acordar, tipo, 5 da manhã, 4 e pouco da manhã. As vespertinas, que acordam um pouco mais tarde, ali por volta das 7 horas, mas não é meio-dia. Então, nós fomos feitos para dormir quando a luz do céu apaga e acordar quando a luz está raiando, que é a luz do sol. Esse é o nosso ciclo natural do sono. Então, você vai precisar aprender a reajustar a sua agenda de acordo com o seu ciclo de energia mental. Lembre-se que são três energias: a energia mais contemplativa, da criatividade, a mais ativa, da execução, e a outra que é mais preguiçosa, pode-se dizer assim, que é a da organização. Tem um outro nome, deixa eu ver se eu acho o outro nome aqui para já falar para vocês, porque assim não fica esse nome da preguiça, né? Esquisito. Vamos ver se eu acho aqui. Pera aí. Vou fazer ao vivo mesmo, tá? Que eu não vou parar esse vídeo para isso, não. Deixa eu achar aqui. Vamos ver se tem algum outro nome que seja mais agradável aos nossos ouvidos. Ih, que agora eu não vou achar, né? Aqui, muito bom. É, eu tinha anotado preguiçosa também, então vai continuar preguiçosa mesmo, turma. É esse nome mesmo que eu tinha colocado. Segue o baile, é esse que vai seguir mesmo. Muito bem, vamos seguir aqui ao próximo princípio, que é o princípio de número 6, que é o princípio da não competição. Olha só, vamos lá. Esse daqui também é um princípio muito importante. Veja, é, o que que é o princípio da não competição? É justamente você pensar que prosperidade e abundância não é um bolo que acaba. Entende? Não é um bolo que tem pedaços. Ó, tem 8 pedaços, se você pegar os 8, acabou, não tem mais prosperidade no mundo. Mentira, isto não é real. Então, o princípio da não competição significa ampliação de espaços. Se você não compete, você amplia espaços. Eu tenho pessoas que são parceiras de trabalho e que também vendem treinamentos, team buildings, coaching, mentoring para empresas. Mas eu não vejo essas pessoas como competidoras do meu negócio. Nós somos parceiros de negócios, de ramo de atividade. Nós estamos todos buscando o mesmo objetivo, macro-objetivo. Então, não significa que eu vou passar toda a minha vantagem competitiva, todos os meus conhecimentos para outra pessoa, mas respeitando o princípio da generosidade, eu também não vou esconder tudo, eu não vou querer. Não contar uma coisa para que ela não se beneficie, eu vou, de repente, passar a perna nela. Não, a não competição significa muito a ampliação de espaços. Conforme você vai crescendo na sua vida, na sua carreira, amplie espaço para outras pessoas, ajude outras pessoas a subirem também. Exemplo, estou aqui gravando uma aula gratuita que está vindo para mim. Ampliação de espaços, isso. Eu simplesmente estou entregando um conteúdo que poderia sim ser cobrado, que poderia ser estruturado para agregar aulas para as pessoas que pagam mentorias comigo e coisas do tipo, mas não, vamos ampliar espaço. Eu chego num patamar que eu posso ajudar outras pessoas a chegarem. Eu chego dentro da minha carreira, num cargo, que eu posso ajudar outras pessoas a chegarem. Eu não vejo elas de
cima para baixo. Eu vejo elas como pessoas que todas são, que são pessoas que também podem subir, que também podem estar ali no mesmo patamar que eu, no sentido de finanças, de conhecimento, de posição hierárquica, entre outros aspectos. Então, essa é a história da não competição, que é a ampliação de espaço. Se você chegou lá, amplia espaço. E o sétimo princípio, mas não menos importante, é o que a gente chama de intenção nobre. É o imã de prosperidade. Deixa eu ver se eu usei um outro nome para esse daqui também. Vamos ver. Ahn, não, é esse mesmo. Mas diz assim, ó. Eu coloquei uma frase aqui interessante que diz assim, ó. Intenção nobre. Quando o propósito é nobre, você se torna um imã de prosperidade. O que que significa isso? Significa que quando você faz algo e que aquilo que você está fazendo tem um porquê, um propósito nobre, você se torna um imã de prosperidade. Veja, propósito nobre não significa ter uma causa que beneficia todas as pessoas do mundo. Não é isso. Todas as profissões têm um propósito nobre. Certamente tem. Você não fazendo algo de ruim, aquilo provavelmente tem um propósito nobre. Porque o caixa do banco tem lá o seu propósito nobre. O trabalho que eu faço aqui tem um propósito nobre. Se você é um analista de finanças, tem seu propósito nobre. O propósito daquilo que você faz beneficia, de algum modo, alguém, algumas pessoas, o mundo? Sim ou não? Se o propósito é nobre, você se torna um imã de prosperidade. Então, comece a refletir sobre o que você está fazendo. Como que isso contribui? Isso te satisfaz? Como isso te satisfaz? Agora, se você está ali numa posição em que você tem que passar a perna em alguém, você tem que como posso dizer, né? Passar a perna em alguém, tirar de alguém ou coisa do tipo para poder prosperar, cuidado, né? Observe porque talvez essa intenção nobre você não esteja muito alinhado com ela. Veja, turma, estes são os 7 princípios. Vou recapitular com você. Então, é o princípio da gratidão, honrar a jornada. O princípio da generosidade, sempre há como você entregar um pouco mais. O princípio da caridade, que é aquele que o universo devolve quando você faz a caridade. O princípio do desapego, da objetividade, para você focar naquilo que é essencial. O princípio do ciclo mental, de respeitar a energia do momento. O princípio da não competição, da ampliação de espaço. E o princípio da intenção nobre, onde você se torna um imã de prosperidade. Veja, bônus aqui para vocês. Ó, se você não é uma pessoa organizada, vou te contar uma coisa. A desorganização pode significar muito, viu? Normalmente, ambientes desorganizados, onde pessoas vivem, dizem muito sobre como está o estado mental dessas pessoas. E a espiritualidade diz que o ambiente físico, ele pode ser reflexo da mente da pessoa. Então, percebe, pode observar muitas vezes, né, os extremos. Pessoas extremamente organizadas em que você não pode mudar uma coisa de lugar, ou de repente uma sujeirinha ela já está limpando. Aquilo pode ter algum desalinhamento em processos ali que ela precisa trabalhar melhor emocionalmente falando, mentalmente falando, ou pessoas que também são super desorganizadas. Você pega ali aquele lugar que é uma desorganização e ela diz: Eu me entendo na minha bagunça. Talvez essa bagunça também seja interna. Então, os dois extremos são complexos. Esse é um bônus para você observar como você organiza a sua vida, como você organiza o desktop do seu computador, como é que tem aí 30 mil abas abertas, 10 mil ícones no seu desktop. Presta atenção nisso, porque isso diz alguma coisa sobre como está o seu estado mais interiorizado. Mais um bônus importante. Olha só, pode ser que você tenha desafios em relação à prosperidade, à abundância, por questões que vêm de outras vidas. Essa é a minha crença. É o que a gente chama ali de coisas que você plantou lá no passado e agora você está colhendo algum desafio. Não vou entrar em detalhes nesse processo, mas é importante que você identifique padrões repetitivos de escassez na sua vida, na sua família. Perceba como foi a vida das pessoas que passaram por você. Podem ser padrões de escassez em relação a relacionamentos afetivos.
pode ser. Em amizades, tem gente que está o tempo inteiro em um trabalho tóxico. Sai de um trabalho tóxico, entra em outro trabalho tóxico, depois entra em outro trabalho tóxico. Tá num relacionamento tóxico, falta dinheiro, tem dificuldade para conseguir amigos, tem amigos falsos. Gente, cuidado, porque talvez isso seja uma coisa ali que é um ciclo repetitivo, é um padrão de escassez. E pode sim ter a ver com questões mais kármicas, não vou entrar nessa seara também. E por fim, mas não menos importante, olha só, tem esse bônus aqui, ele diz o seguinte: se você é a pessoa que está desperdiçando os recursos financeiros, recursos, principalmente financeiros, da sua família, você pode ter um desafio ali em relação ao crescimento de prosperidade, especificamente financeiro. Quando eu digo isso, é o seguinte: pensa só. A sua ancestralidade, seus avós, seus bisavós, tataravós, todos vieram passando seus perrengues na vida, construindo coisas, eh, evoluindo, crescendo, sendo vítimas de vítimas, e de repente chega em você e você é a pessoa que desperdiça todos os recursos. Pode ser recursos de conhecimento, recursos de evolução espiritual, desperdiça tudo, sabe? Tipo, é a pessoa que larga tudo mão, dane-se, quer saber, desonra a família, desonra tudo que aprendeu. Se você faz isso, saiba que você vai ter dificuldade para crescer em várias áreas da sua vida. E pode ser que você até chegue lá, prosperidade financeira, que não significa prosperidade de vida, porque tem muitas pessoas que chegam lá desonrando toda a sua ancestralidade, mas não chegam felizes. E aí elas ficam comprando, 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 porque elas colocam ah, nos objetos, na matéria, a felicidade. Elas tentam encontrar na matéria a felicidade que elas não sentem dentro do coração. Então, são pontos importantes que você pode observar para que você atinja aí essa tal prosperidade a partir dos princípios que a espiritualidade prega. A minha recomendação ou convite é que você olhe para estes princípios, anote e veja qual o princípio você precisa dar uma olhadinha com mais carinho. Qual o princípio que você precisa dar uma turbinada para entrar nesse fluxo de prosperidade. E não pense que é porque você atende aos 7 princípios que você não vai passar pelos seus desafios. Você vai passar pelos seus desafios, porque o grande problema e desafio é que a nossa mente está, como eu posso dizer, programada de uma forma para olharmos mais para a falta do que para a abundância. Então eu estou sempre achando que falta algo e que eu só vou ser feliz quando não houver mais falta. Aí precisaríamos de uma outra aula para falarmos mais profundamente sobre esse tema. Foi um prazer estar aqui com você. Se esse vídeo fez sentido, comenta aqui, faça suas perguntas e aplique na sua vida para que você possa ter resultados positivos. Beijos, abraços, nos vemos na próxima aula. Até!